E o Bitcoin começou a semana em alta, mas tem um sinal que você não deve ignorar na análise de sentimento. Eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que subiu nessa segunda-feira. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Tivemos dados macroeconômicos hoje que deixaram os mercados animados. Vou falar disso, vou atualizar a situação da análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente continua tendo um sinal de perigo para o pessoal que está extremamente empolgado com a alta. Também vamos atualizar a situação das principais criptomoedas do mercado. Ethereum acima dos $2.000 novamente. Vou estar falando disso, vou atualizar a situação das principais altcoins, vou comentar sobre as principais notícias do dia. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E, pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, onde a gente posta notícias em primeira mão, não deixem de acompanhar o nosso canal do Telegram. O link vai estar embaixo, vai estar fixado no topo dos comentários, vai ser o primeiro comentário deste vídeo, beleza? Bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E, meus amigos, Bitcoin está num dia aí bastante animador, né? O domingo foi um dia aí animado para o mercado, o Bitcoin chegou a subir ali 2,5% no domingo, e hoje aí, agora está com 1,5% de alta, não é uma alta muito forte, mas para quem estava vendo o mercado caindo por dias e dias, isso acaba sendo animador, né? Mas, do ponto de vista de análise gráfica, começando aqui pelos tempos gráficos maiores, pessoal, a gente não teve uma reversão da tendência de baixa dos últimos dias. Me refiro àquele topo duplo que o Bitcoin formou algumas semanas atrás, quando ele rompeu para baixo a região dos $90.000, tá? Então, para a gente descaracterizar aqui esse topo duplo e ter menos medo de o Bitcoin buscar a região dos 73, $74.000, que seria o alvo desse topo duplo, a gente precisaria que o Bitcoin passasse para cima dos $90.000, mas não só passasse, a gente precisaria que o Bitcoin fechasse ali, de preferência lá nos 93, $92.000, para a gente ter alguma confiança de que ele vai engatar um movimento de recuperação, tá? Porque até agora, apesar da subida de hoje, não conseguimos ainda, pelo menos no momento em que estou gravando esse vídeo, ter um fechamento demonstrando força acima dos $90.000, tá? O Bitcoin chegou a bater na máxima do dia aí nos 88.800, mas não passou acima dos $90.000. Então, o que é mais importante ainda não aconteceu, infelizmente. Então, a gente segue aguardando aí para ver. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses sinais, pessoal. Inclusive, agora de noite aqui, depois que o Bitcoin bateu nessa região aqui dos 88.800, ele está caindo, tá? Vou falar aí do que causou essa alta hoje, pessoal. Na minha visão, essa alta de hoje aí, ela tem a ver com eventos macroeconômicos. Na verdade, a alta desde ontem, né, desde o domingo, a gente vem tendo o mercado subindo. Não é só as criptomoedas, o mercado americano hoje teve um dia de alta muito forte, o SP500, há muitos dias que não subia aí em torno de mais de quase 2% num único dia, né? No domingo ontem já abriu em alta ali os futuros do SP500. E, pessoal, para mim, o motivo dessa alta aí é o mesmo que eu via ontem, tá? Ontem eu tinha falado no vídeo que haviam rumores aí que surgiram no mercado de que o Donald Trump ele poderia isentar alguns países das tarifas recíprocas que ele pretende impor, né, a parceiros comerciais dos Estados Unidos. E saiu a notícia, o mercado ele se empolgou ontem após o Donald Trump dar uma entrevista no The Wall Street Journal, e nessa entrevista o mercado começou a entender que as tarifas poderiam ser mais leves do que inicialmente vinha sendo esperado, né? E isso sinalizou para o mercado uma mudança radical de postura por parte do Trump, porque lá no dia 12 de março, alguns dias atrás, aí 2 dias atrás, o Donald Trump apareceu falando que haveria pouquíssima flexibilidade nas tarifas após o dia 2 de abril. Para quem não sabe, dia 2 de abril será o dia em que começarão a valer as tarifas. O Donald Trump também vai anunciar mais algumas medidas ali relacionadas a tarifas. E, pessoal, o que vem mexendo com o mercado nos últimos tempos não é macroeconomia, não é Fed. Tá? O Fed pode ter seu impacto? Tem, mas não é isso que está definindo os grandes movimentos. Não é
sei lá, análise de sentimento do Bitcoin, análise gráfica, o que está definindo de fato os movimentos são as falas do Donald Trump, as sinalizações que ele dá para o mercado. Tá? 12 dias atrás ele estava falando que não haveria nenhuma flexibilidade, pouquíssima flexibilidade nas tarifas, né? E aí, ontem, no domingo, ele aparece no The Wall Street Journal e fala que haverá flexibilidade, tá? Então, essas mudanças aí constantes de sinalização que ele dá para o mercado é o que está guiando, tá? Quando ele fala que vai tirar as tarifas, né, ou que vai ter menos tarifas, ou que vai adiar as tarifas, essas coisas, geralmente a gente tem os mercados subindo. E no dia que ele acorda de mau humor, que a Melania colocou ele para dormir no sofá, ele vai lá e fala que vamos taxar o Canadá, vamos taxar o México, vamos taxar a China, taxar a União Europeia, taxar o mundo inteiro, vamos colocar mais tarifas, e aí o mercado cai, tá? Então, se vocês querem entender se o mercado vai subir ou cair num dia, é só ficar atento no que o Trump está falando. Se ele falar que vai colocar mais tarifa em alguém, que vai aumentar ainda mais as tarifas sobre alguém que ele já colocou, o mercado tende a cair. Se ele chegar e falar que não, nós vamos pegar leve, não vai ser tão radical assim como aconteceu, a gente vai ter o mercado subindo. E vamos ficar nessa aí, provavelmente, pelos próximos meses, tá? E é por isso que eu não confio tanto nessa alta de hoje dos mercados. A gente até teve dados macroeconômicos bons hoje, pessoal. Às 10h45 saiu 2 PMIs, que eram os dados macroeconômicos do dia. O PMI do setor industrial de março veio abaixo do esperado. O esperado era 51,9, veio 49,8. Mostrando que o setor industrial dos Estados Unidos em março sofreu uma contração nos pedidos por parte dos gerentes de compras, né, o que é alarmante, mas ao mesmo tempo o PMI do setor de serviços, que é 70% do PIB dos Estados Unidos, veio bem melhor do que o esperado. O mercado esperava que o PMI do setor de serviços de março dos Estados Unidos viesse em 51,2, ele veio em 54,3, ou seja, o setor de serviços, que é 70% do PIB, bem mais forte do que o esperado, e não é um sinal de recessão. Tá? Então a gente teve esses dados mistos. O dado do PMI de serviços é mais importante do que o PMI industrial, porque, como eu disse, é 70% do setor, 70% da atividade econômica, da riqueza gerada pelos Estados Unidos. Então, o dado foi relativamente bom, porque nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tem tido dados mostrando enfraquecimento da atividade econômica, o que tem preocupado o mercado a respeito da possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Mas, com esse dado do PMI do setor de serviços desta segunda-feira, o mercado ficou um pouco mais animado. Acredito que isso aí contribuiu aí para diminuir um pouco as tensões que existiam no mercado. Tá? Amanhã, meus amigos, às 11 horas da manhã, nós vamos ter 2 dados que são relevantes. Tá? Mais relevante para mim a confiança do consumidor de março, que vai ser divulgado às 11 horas da manhã. E, meus amigos, esse dado ele é relevante, ele pode aí impactar o mercado de criptomoedas e as bolsas americanas, já que se a confiança do consumidor dos Estados Unidos vier abaixo aí do esperado, que é 94,2, pode sinalizar para o mercado de que os consumidores estão perdendo confiança muito mais rápido do que o esperado, o que pode sinalizar recessão, pode sinalizar que o mercado vai entrar numa recessão. Por um outro lado, se ele vier igual a 94,2 ou acima, é bom, tá? Porque mostra que os investidores estão tão confiantes quanto os investidores esperavam, ou talvez até mais, tá? Venda de casas novas, pessoal, de fevereiro, é um dado importante? É. Mas, sinceramente, eu não acho que é o dado mais importante nesse momento. De qualquer forma, se esse dado de venda de casas novas vier muito diferente do esperado, tá? E aí eu digo, por exemplo, ele vir aqui abaixo de 600 mil ou acima de 700 mil, alguma coisa assim, poderia mexer com o mercado. Mas, tirando isso, se ele vier aí um pouco acima, um pouco abaixo, dentro do esperado, não acho que é um dado que sozinho ele tende a mexer com o mercado, tá? Como confiança do consumidor, que dá dicas aí de se a economia está entrando em uma recessão ou não. Além disso, o dado de venda de casas novas é de fevereiro, já o dado de confiança do consumidor é de março, então dado mais recente aí, tá? Para a semana, pessoal, como eu disse, tá, o mais importante dessa semana em termos de dados macroeconômicos é na sexta-feira, que a gente vai ter o dado de inflação do Fed, que vai confirmar se o Fed vai poder cortar juros mais do que o mercado espera em 2025, ou se ele não vai poder cortar, se ele vai ter que manter aí os juros altos por mais tempo e fazer apenas 2 cortes, como o mercado já precifica hoje. Tá? Se na sexta-feira a gente tiver uma surpresa boa e o Fed sinalizar, né, no caso a inflação vier abaixo do esperado, por exemplo, pode ser que o Fed possa começar a cortar os juros em junho. Por que não? Em julho?
não tenho certeza, mas seriam aí cenários possíveis que o mercado com certeza iria gostar bastante. A gente poderia ver uma alta para as criptomoedas em um cenário desses, tá? Mas muita atenção na análise de sentimento, pessoal. Aqui no TRDR a gente vê que ontem, né, e hoje a gente está tendo aí uma queda no long short ratio que ficou negativo. Estamos com muito mais pessoas apostando na queda do mercado do que na alta. O long short ratio está em 0,79, o que sinaliza alta, porque quando a maioria está apostando na queda, normalmente o mercado sobe. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai aqui para o mapa, para o Open Interest, ele está subindo, tá? Então confirma que o pessoal está abrindo mesmo posições. O funding rate negativo, ou seja, a Binance está cobrando funding de quem está apostando na queda. Isso significa que você tem mais pressão de pessoas apostando na queda aí ao longo do dia, mas muito cuidado, porque há uma forte divergência entre o que a gente vê ali no TRDR e o que o mapa de calor de liquidação dos últimos 7 dias estima, tá? O TRDR estaria indicando uma alta. Já o mapa de calor de liquidação dos últimos 7 dias estaria indicando uma queda pelo menos até os 82 mil dólares, 82.700, já que está acumulando muita liquidez abaixo, tá? Tainan, então por que está aparecendo essa liquidez aí abaixo? Quer dizer que vai mesmo para os 82? Pessoal, não existe certeza em mercado de renda variável. Então, pessoas que já estão há mais tempo no mercado sabem que o que você deve prestar atenção é no que acerta muito, mas o que acerta muito não vai acertar sempre. Tá? Ter uma boa taxa de acerto é diferente de prever o futuro, né? Você não consegue prever, tá? Então, esse indicador, apesar dele mostrar aqui que existe muita liquidez abaixo, que poderia fazer as baleias tentarem buscar essa liquidez ali nos 82.700, a gente não tem garantias de que o mercado vá lá só por causa disso, tá? Mas é algo para se prestar atenção, uma vez que o Bitcoin, quando ele está lateral, como está nos últimos dias, respeita muito esses indicadores. E como eu disse agora há pouco, pessoal, essa alta de hoje ela foi provocada por falas do Donald Trump, que muda de ideia a todo momento. 12 dias atrás ele estava falando que as tarifas, não haveria flexibilidade nas tarifas. Ontem ele já chegou e falou que vai ter flexibilidade, aí o mercado dispara. Tudo depende de como ele vai acordar amanhã. Talvez se ele está manipulando o mercado, eu não tenho como provar isso, né? Mas algumas pessoas falam que é isso. Enfim, tá? Ele pode jogar o mercado para onde ele quiser, ele que manda. Então, se, por exemplo, chegar alguma notícia aí amanhã dele falando que vai tarifar a União Europeia, por exemplo, o mercado poderia facilmente buscar, o Bitcoin poderia buscar os 82, tá? Então, vamos seguir acompanhando aqui, tá? Na minha visão de gráfico, enquanto o Bitcoin não romper os 90 para cima, a gente ainda não vai ter invalidado aquele topo duplo. E a gente não pode deixar de falar das principais criptomoedas do mercado, pessoal. A gente teve aí um dia de leve queda na dominância do Bitcoin, né? Importante aqui é que a dominância do Bitcoin caia, pessoal, para as altcoins conseguirem subir, tá? Enquanto a dominância do Bitcoin se permanecer nessa faixa aqui dos 61, 62, vai ser difícil a gente ver as altcoins terem uma performance espetacular, tá? Inclusive, eu tenho suspeitas de que a dominância pode estar formando um triângulo ascendente aqui, o que seria muito ruim para as altcoins, tá? A gente tem que ir para o gráfico aqui da Ethereum, pessoal, que está acima dos 2 mil dólares hoje novamente, né? Mas, para ser mais exato, é a região dos 2.100 dólares que é o suporte, ali, na verdade, a resistência do topo duplo que a Ethereum formou nos últimos dias. Tá? Então, apesar aí de a Ethereum ter subido, até agora a gente não teve sinais de força acima dos 2.100 dólares para a gente invalidar aquele topo duplo com alvo nos 1.100 dólares. Então, apesar dos pesares, apesar da subida, a Ethereum continua com alvo lá nos 1.100 dólares, tá? A gente precisa urgentemente que a situação do mercado melhore, tá? Solana teve um dia aí de alta mais forte do que a média da maioria das criptomoedas, né, pessoal? Ela acabou rompendo aquela região de resistência dos 135, tá? E se a gente fizer aqui um desenho no gráfico, a gente pode até dizer que ela rompeu para cima aí um fundo duplo, né? Um padrão de reversão de tendência com alvo em 151 dólares, tá? Mas tenha um pouco de cuidado, pessoal, porque também tem um pouco de notícia aqui, de eventos que aconteceram que deixaram o mercado animado, tá? A Solana foi adicionada na carteira da Polymarket, que é uma casa de aposta famosa aí, né? Que agora os investidores vão poder abastecer suas carteiras para fazerem apostas com token Solana, tá? Mas isso por si só, não acho que é uma coisa que venha mudar muito, tá? No sentido de, no curto prazo, fazer a Solana subir. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essas notícias que aparecem, porque não é porque a notícia apareceu hoje que vai subir amanhã, tá? Então, no Solana segue com alvo ali no 150, mas eu ainda acho que vai depender muito da direção do resto do mercado.
A da Cardano, meus amigos, está andando de lado hoje, subiu um pouco ali acompanhando o resto do mercado, mas não conseguiu invalidar aquele topo duplo com alvo nos 55 centavos de dólares. BNB, meus amigos, teve um dia de alta, tá? BNB subindo hoje, subiu aí nas últimas horas, né? Mas no domingo ela não teve um dia de alta, como a maioria das criptomoedas. Mas, pessoal, tô achando que o gráfico da BNB está interessante, viu? Estou vendo aqui um padrão de alta no gráfico da BNB, tá? Se a gente olhar aqui, a impressão que eu tenho é que ela está formando ali um triângulo ascendente que ela vai confirmar se conseguir romper para cima os 640 dólares, coisa que ainda não aconteceu, tá? Se a BNB romper para cima os 640 dólares, meus amigos, aí a gente pode ter alvo para a BNB lá na região dos 695, vamos arredondar para 700 dólares, tá? Então, fiquem de olho, porque a BNB pode dar um trade legal aqui. Inclusive, pessoal, a gente teve algumas notícias aí interessantes sobre a BNB hoje, tá? Notícias aí que são boas para a BNB, tá? A gente também teve a notícia, pessoal, de que a BNB, né, que é a Binance Smart Chain, lançou hoje, no dia 24 de março de 2005, um programa permanente de liquidez com 100 milhões de dólares, meus amigos. E o objetivo desse programa aí é oferecer recompensas de até 500 mil dólares para exchanges ou corretoras como a Binance, Kraken e outras plataformas que listem os seus tokens, os tokens baseados na rede Binance Smart Chain, em grandes corretoras, tá? O programa ele começa agora e vai durar 3 meses. O objetivo dele é aumentar a liquidez e atrair mais projetos para a rede Binance Smart Chain, que é a rede aí criada pela Binance, tá? Isso aí acaba beneficiando o token BNB indiretamente, pessoal, porque, em tese, isso aí tende a atrair mais atividade para a rede, mais liquidez para os tokens baseados na blockchain da Binance Smart Chain e, consequentemente, as pessoas acabam precisando comprar o token BNB para ter acesso a esses tokens, para enviar esses tokens, né, para ter o gás para a rede. Então, isso acaba gerando uma certa demanda, tá? Isso aí fez o mercado ficar bastante animado aí com a BNB hoje, fez com que ela tivesse um desempenho melhor do que a média das criptomoedas. A gente também teve, pessoal, a notícia hoje de que a World Liberty, né, que é a empresa do Donald Trump, tá, ou associada a ele, a família dele, relacionada a criptomoedas, lançou hoje, pessoal, uma stablecoin baseada na rede da Binance Smart Chain, tá? Outra notícia boa aí para a BNB, né? E eles fizeram alguns testes hoje com alguns market makers, tá? E isso aí deixou o mercado animado em relação à BNB, porque querendo ou não vai estar usando a infraestrutura da Binance Smart Chain e acaba demandando aí mais atividade, gerando mais taxas na rede, o que acaba sendo bom aí para a rede, para a liquidez da rede como um todo, né? Então acaba sendo algo aí positivo, tá? E o CZ, CEO da Binance, até anunciou que está tendo alguns golpes aí relacionados a isso, tá? Ele alertou lá no Twitter dele, né? No antigo Twitter, que agora é o X, dizendo que muitos golpistas estão criando moedas com o mesmo nome, o USD1, tá? Então tomem bastante cuidado. Ele disse que a USD1 oficial ainda não está disponível para trade, você não consegue comprar e vender ela. Por favor, não caiam em golpes, né? Ele até alertou aqui, tá? Então, muito cuidado, porque ainda não é possível comprar e vender essa stablecoin aí, ligada ao Donald Trump e ao fundo dele, tá? Mas, de qualquer forma, uma notícia boa aí para a rede Binance Smart Chain. A gente também não pode deixar de falar da XRP, pessoal, que é uma moeda muito importante no mercado. XRP ontem formou um pequeno fundo duplo ali no gráfico de 1 hora, tá? E já bateu o alvo desse fundo duplo, tá? O alvo estava ali na região dos 2 dólares e 50 e ali por volta ali de... por volta do meio-dia, a XRP bateu o alvo, tá? E agora que atingiu esse alvo aí, não tem aí um novo padrão por enquanto no gráfico da XRP, né? Dá para forçar a barra aqui nos tempos gráficos menores, aqui no gráfico de 1 hora, e falar que ela rompeu para baixo ali um topo duplo, né? Um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, mas é um topinho duplo bem pequeno, viu, pessoal? Se a gente fizer aqui a projeção dele, o alvo está ali na região dos 2,40, né? Ela está em 2,44 agora, então é um movimento aí muito pequeno, tá? Não sei se vale a pena aí entrar visando um movimento desses, né? Dogecoin subiu hoje, pessoal. Eu não encontrei nenhuma notícia aí que justificasse a alta da Dogecoin hoje, tá? Eu vi algumas notícias relacionadas ao Doge, né, que é o departamento que o Elon Musk criou, mas eu não acho que isso aí
seja algo que venha a mudar a tendência da Dogecoin no curto prazo, tá? Então, Dogecoin não consigo ver padrões gráficos aqui por enquanto, tá? E não consigo ver aqui também um motivo muito sólido aqui para essa alta que sustente ela por muito tempo, tá? Outra moeda sobre a qual tivemos aí alguns eventos hoje é a Tron, pessoal. Tron aí tá tendo um dia de queda, tá? Mas eu não consigo aqui ver padrões tão confiáveis. A gente pode forçar a barra aqui no gráfico de uma hora da Tron e dizer que ela está rompendo para baixo aí nas últimas horas um topinho duplo, tá? Se a gente fizer uma projeção de alvo para esse topo duplo, a gente vê alvo lá na região de 21 centavos de dólares aproximadamente. Agora ela está em aproximadamente 23 centavos, tá? Então, ela pode cair um pouco nas próximas horas. Hoje a gente teve o CEO da Tron aparecendo no Twitter e tentando criar um FOMO aí, né? Tentando fazer os investidores comprarem Tron, fazer o preço subir. Ele disse que looking forward to something big this week, né? Ansiosos para algo grande, por algo grande esta semana, tá? Ele provavelmente está anunciando aí que eles vão fazer alguma coisa, vão anunciar algo novo aí, tá? Mas assim, pessoal, não colou dessa vez. O mercado não ligou muito aí para o que ele falou, não, tá? Vamos ver se nos próximos dias ele solta alguma coisa relevante para o token Tron subir, né? O token Tron do Telegram, pessoal, teve um dia aí de leve queda também, tá mais para lateralização isso daqui, não tá com padrões gráficos muito claros. Avax, meus amigos, teve um dia de subida bastante forte hoje, tá? Avax aí subindo quase 8%, chegou a subir mais aí ao longo do dia, tá? Ali nos tempos gráficos menores, pessoal, difícil ver um padrão gráfico muito claro, né? A gente poderia ali, se a gente quisesse encontrar um alvo aqui para a Avax, a gente podia olhar aquele ombro, cabeça, ombro de dias atrás aí, né? Que não dá, não sei nem se dá para considerar que teria um alvo lá nos 23 dólares, mas eu não considero, tá? Ela andou muito de lado aqui, depois que ela formou esse padrão, né? Então não sei se está muito confiável não, tá? Eu particularmente não vi nenhuma notícia aqui que justificasse essa alta da Avax hoje, tá? EVE teve uma alta modesta hoje, bateu no alvo daquele possível fundo duplo que a gente tinha comentado aí nos últimos vídeos, tá? E agora não temos padrões nos tempos gráficos maiores. Nos tempos gráficos menores podemos forçar aqui um topo duplo, né, tendo sido rompido para baixo, mas com alvo bem pequeno, tá? Com alvo lá na região dos 187 dólares. Agora ele está em 189, né? Então não acho que compense muito, tá? Pendle teve mais um dia de alta aí, pessoal, mas eu não consigo ver padrões novos para Pendle aqui por enquanto, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Sui teve um dia de alta também, mas a Sui não conseguiu invalidar aquele triângulo descendente com alvo lá na região de aproximadamente 1 dólar e 50 centavos, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aqui com a Sui. A NIR, pessoal, subiu hoje, mas não conseguiu romper para cima a região dos 3 dólares e continua com aquele topo duplo com alvo lá em 95 centavos de dólares, tá? Então a situação para a NIR segue difícil. No geral, para a maioria das criptomoedas, o que eu vejo é, a gente está tendo uma alta hoje sim, tá? Mas até agora a gente não teve uma virada. Para mim a virada ela vai vir quando a gente conseguir romper para cima os 90 mil dólares, porque a gente acaba tirando essa ameaça desse topo duplo que está projetando o mercado na região dos 73, 74 mil dólares, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.